Oi, alunos, tudo bem? Eu sou Moisés Marques e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre excreção. O que é excreção? A excreção é o ato de expelir do nosso corpo substâncias que não são necessárias ou que são tóxicas para o nosso corpo, que são produzidas por suas atividades vitais. Por exemplo, o gás carbônico. O gás carbônico, CO2, ele é produzido na respiração celular e ele precisa ser eliminado do nosso corpo. Outro exemplo é a ureia, que é produzida durante a degradação de aminoácidos pelo nosso corpo. A ureia é eliminada através da urina e sabemos que a urina ela é produzida pelos rins. Os rins ficam localizados próximo às últimas costelas, como na figura aí, e eles retiram tudo que pode ser aproveitado pelo corpo, tudo que ainda é útil, e devolvem ao sangue, e o que não é útil precisa ser eliminado, como por exemplo a ureia, ele manda para a urina. A quantidade de água na urina, ela varia de pessoa para pessoa, porque os rins, eles tentam regular a quantidade de urina. Se você tem muita água, se você bebe muita água, então ele vai precisar eliminar mais água, eliminar o excesso de água. Se você bebe pouca água, então, consequentemente, você vai ter menos urina, porque os rins não vão precisar eliminar tanta água. Normalmente, eu bebo pouca água, então eu consigo passar o dia inteiro praticamente sem precisar ir no banheiro. Além disso, os rins também conseguem eliminar do nosso corpo alguns medicamentos, algumas drogas que nós ingerimos. É tanto que essas drogas podem ser detectadas em testes, que é o famoso doping, que os atletas têm de fazer para saber se eles não estão trapaceando, porque existem algumas substâncias que são proibidas nos esportes que servem para melhorar o desempenho. Se algum atleta ingerir esse tipo de droga antes das competições, elas vão acabar saindo posteriormente na urina e ela vai ser detectada pelos exames. E aí os atletas vão ser penalizados. O sistema urinário. O nosso sistema urinário é formado por dois rins, dois canais que são chamados uréteres, uma bexiga e um canal que é chamado de uretra. Acompanhe aí a figura. O número 1, do lado direito. O sangue entra nos rins por meio das artérias. 2. Os rins produzem a urina. 3. O sangue purificado sai dos rins por meio das veias. Então, o sangue que foi purificado, que foi retirado o excesso de substâncias tóxicas como a ureia, ele volta para a circulação sanguínea novamente. 4. Os uréteres conduzem a urina à bexiga urinária. Então, a urina sai do rim através dos uréteres e vai até a bexiga, que é onde fica armazenada a urina. 5. A bexiga urinária armazena a urina. E 6. A uretra conduz a urina para o exterior do corpo. Um assunto importante, a desidratação. Nós sabemos que diariamente nosso corpo ganha e perde água. Quando é que nós ganhamos água? Nós ganhamos água quando nós bebemos líquidos, obviamente, água, suco, refrigerante, e também quando nós consumimos alimentos, porque os alimentos contêm água, geralmente grandes quantidades de água. Por exemplo, frutas como a melancia tem cerca de 90% de água, melão, mamão. O alface parece que tem cerca de 96% de água. E também um pouco de água é produzido pelo nosso metabolismo. E nós perdemos água quando nós suamos, quando nós falamos, quando nós urinamos, nas fezes. Nós perdemos água em diversas tarefas. E essa quantidade de água que a gente ganha, que a gente perde, ela tem que ser equilibrada. Porque se a gente perder muito mais água do que o que a gente ingere, a gente pode ficar desidratado. E a desidratação pode causar sérios problemas de saúde. Isso porque quando nós perdemos muita água, nós perdemos também sais minerais. E esses sais minerais são importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Uma pessoa que está desidratada não basta apenas beber água. Não é suficiente, porque ela precisa também repor os sais minerais. Então ela precisa ingerir água com sais minerais para repor essas perdas. Por isso que é importante levar a um médico, a um posto de saúde, para ser tratada a pessoa que está com desidratação. Um problema que pode afetar o sistema urinário é a insuficiência renal, que é quando por algum motivo os rins perdem a sua capacidade de retirar as substâncias do sangue. Quando isso ocorre, nos casos mais graves, há um acúmulo de substâncias tóxicas no sangue, como por exemplo a ureia. E isso
pode levar até a morte. Nesses casos, o paciente precisa de um transplante de rim, ou seja, precisa fazer uma cirurgia para receber um novo rim de um doador que seja compatível. Nem sempre é fácil conseguir uma doação de um órgão. Enquanto isso, a pessoa precisa de tratamento. Para isso existe um tratamento que é chamado de hemodiálise, que é o quê? É uma máquina que ela faz o trabalho de um rim. É como se fosse um rim artificial. Então, nesses casos, a pessoa que está precisando, ela tem o seu sangue retirado do corpo e esse sangue vai passar por essa máquina e vai fazer o trabalho do rim de retirar as substâncias tóxicas e depois o sangue volta para a pessoa. Então, os pacientes com problemas renais fazem hemodiálise enquanto aguardam a doação de um rim. Outro problema que costuma aparecer em relação ao sistema urinário são os cálculos renais, que são as famosas pedras no rim. São pequenas pedras que são formadas no rim pelo acúmulo de substâncias presentes no sangue, alguns tipos de sais que vão se acumulando e vão formando cristais, pequenas pedras. Essas pedras, quando elas se movem, geralmente causam uma dor intensa. Dizem que é uma dor insuportável. Então a pessoa está bem, se sente bem, e de repente começa a sentir uma dor muito forte, numa região assim das costas, numa região assim perto dos rins. Depois de sentir essa dor forte, vai fazer exame e descobre que está com pedra nos rins. Então, cada vez que essa pedra se movimenta, geralmente ela causa uma dor muito grande. A maioria das pedras, se elas forem de um diâmetro pequeno, elas podem ser eliminadas naturalmente através da urina. Elas vão se deslocando, passando pelos canais, até serem expelidas pela urina. Mas em alguns casos, quando ela é muito grande, não tem como ela passar pelos canais. Nesses casos, é preciso fazer uma cirurgia para retirar. Ou então, atualmente existem algumas técnicas diferentes que tentam quebrar essas pedras através do ultrassom, sem precisar cortar. Fazem um procedimento que tenta quebrar essas pedras em pedras menores para que elas possam ser expelidas pela urina. Então, alunos, por hoje era só isso. Quis ser rápido para não ficar cansativo. Agora eu quero que vocês, por favor, respondam no caderno de vocês a questão 15, a 16 e a 17 da página 71 do livro de vocês. Responda essas questões no caderno e depois você me manda uma foto no Google Classroom, tá certo? Era só isso. Tchau e até a próxima.